Muito bem, pessoal, voltando. Boa tarde mais uma vez a todos e a todas que nos assistem e que nos assistirão no futuro. Bem-vindos a mais um BW Talks. Eu sou o Wagner Barbosa, diretor da agência Canteiro, um dos responsáveis pela comunicação da BW Expo Summit Digital. E nós estamos aqui no portal BW e simultaneamente no canal da Sobratema no YouTube. Caso você esteja assistindo pelo YouTube e queira participar das enquetes e fazer perguntas ao nosso palestrante, você tem que vir aqui para o nosso portal bwexpo.com.br. E eu vou desligar uma coisa aqui que eu acho que está atrapalhando, já está desligada. Muito bem. Então, lembrando, se você está no YouTube, não vai conseguir participar da enquete, não vai conseguir fazer pergunta, você tem que vir aqui para o portal bwexpo.com.br. Fácil lá. Clique em transmissão ao vivo no menu principal, acesse o chat, participe conosco e vai dizendo quem é que está chegando. Coloca lá o seu nome para a gente saber quem é que está conosco, quem é que está nos seguindo. Eu quero fazer uma menção muito especial, caso você faça parte de alguma empresa ou organização. Dá uma olhada no nosso site, como você pode apoiar o Movimento BW. A gente está precisando de ajuda para manter a nossa ação e ampliar ainda mais o alcance desse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Se você clicar em patrocine no menu principal, você vai ver o nosso Media Kit e você também vai ver um simulador de orçamentos que vai mostrar para você todas as formas de você participar deste esforço. Então você colabora conosco, nos ajuda a ampliar ainda mais o alcance e vai ter contrapartidas muito legais fazendo parte do Movimento BW. Você pode entrar em contato conosco direto, comigo mesmo. Eu vou ter o maior prazer em te atender e te explicar como é que funciona essa empreitada e como é que você pode fazer parte do Movimento BW. E em nome da Sobratema, Associação Brasileira de Tecnologias para a Construção, eu agradeço a presença de todos aqui nesta tarde. E é claro, agradecer especialmente ao nosso convidado, o Orsini, que topou estar aqui hoje, ao vivo, conversando conosco sobre drenagem urbana. Agradeço as mais de 100 entidades e parceiros que nos ajudam a construir a BW e a repercutir os nossos encontros. Agradeço especialmente a EBP, que é a nossa patrocinadora. Lembrando a vocês que a Sobratema é uma entidade com 32 anos de existência, que vem promovendo e compartilhando tecnologias voltadas ao desenvolvimento e ao melhoramento dos setores da construção, da mineração, meio ambiente, agro e florestal. E a Sobratema é a organizadora da BW Expo Summit e Digital. Quero lembrar que o registro das nossas conversas, desta e de todas as outras que nós já produzimos, estão lá no nosso acervo, no portal BW. Então, está muito intuitivo, está muito interativo, fácil de você pesquisar por trilha de conhecimento, por palestrante, por assunto, por data. Você vai encontrar tudo muito bem organizado e à sua disposição. E para começar esse nosso BW Talks, eu quero convidar o presidente da Sobratema, o engenheiro Afonso Mamed, para a sua saudação inicial. Boa tarde, Afonso, e muito bem-vindo nesse bate-papo importante sobre drenagem urbana. Boa tarde, Wagner. Boa tarde a todos e a todas. Temos ouvido nas últimas semanas um alerta sobre possível racionamento de energia. Os reservatórios em quase todo o país estão em nível bastante baixos e provavelmente teremos a repetição de uma situação já vivida tempos atrás. No outro extremo, nesse início de ano, sofremos uma vez mais aqui em São Paulo com as chuvas que geraram enchentes e caos urbano. Há um desequilíbrio ambiental evidente que tem causado esses extremos. É claro que quem mora numa metrópole, as enchentes são fenômenos muito mais impactantes e evidentes do que a escassez. Esta, a princípio, vai se refletir nos nossos bolsos, já que a conta de luz deve aumentar substancialmente. Mas as enchentes transformam nossas vidas em um verdadeiro inferno aquático. No nosso BW Talk de hoje, vamos conversar sobre o que tem acontecido nas nossas cidades. Cada vez com mais frequência, tem convivido com episódios das enchentes. Será apenas obra da natureza ou contribuímos de alguma maneira para esta situação?
Vamos conhecer também as técnicas que podem contribuir para minimizar esse problema. Para isso, contamos com o especialista, o amigo Orsini, a quem agradeço a atenção e a generosidade de compartilhar o seu conhecimento conosco. Conforme o Wagner colocou, aproveito também a oportunidade para convidá-los a visitarem o Movimento BW no nosso portal. Nele estão reunidos mais de 130 vídeos que compõem as séries BW Live, BW Talks, BW Expo, Summit e Digital e ainda mais de 300 artigos relevantes do setor. Agradeço a todos vocês que estão conosco e à rede de parceiros e internautas que nos seguem no Movimento BW. Tenhamos todos um ótimo evento. Wagner, com você. Obrigado, Afonso. Então, vou apresentar aqui o Luiz Fernando Orsini de Lima Yazaki, que é engenheiro civil pela Escola Politécnica da USP, é coordenador de projetos, consultor especialista em recursos hídricos, controle de poluição hídrica, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Dentre as posições de destaque, foi coordenador técnico científico da Cooperação Brasil-Itália em saneamento ambiental, pelo Ministério das Cidades, coordenador da área de manejo de águas pluviais da Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica, da Poli-USP, coordenador de planos de drenagem e manejo de águas pluviais de grandes cidades como Curitiba e São Paulo, e consultor do SNIS Drenagem Urbana para o Ministério do Desenvolvimento Regional. É autor e coautor de diversos livros, artigos técnicos e dos manuais de drenagem de Curitiba, de São Paulo e do Distrito Federal. Boa tarde, Orsini, muito obrigado por estar aqui conosco, seja bem-vindo. E eu vou logo lhe perguntando, a natureza deve ter criado um cenário onde se previa o excesso de chuvas e o Afonso fez uma colocação se as enchentes são obras da natureza ou interferência humana. E eu queria logo que você nos explicasse em que medida o homem é o provocador disso que nós hoje enfrentamos com tamanha frequência, que são as enchentes nas grandes cidades. Boa tarde, Wagner. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e discutir esse problema aí que afeta tanto as nossas vidas, né? De fato, a natureza... Veja, na natureza, no meio natural, as águas das chuvas ocupam certos espaços, os rios, as várzeas dos rios, não é? Os mangues, etc. Na medida em que o ser humano começa a ocupar aqueles espaços que a natureza determinou para as águas pluviais, não é? Aí começa a haver problema, tá certo? Além disso, quando a gente fala de drenagem, a gente fala de bacias hidrográficas, né? Que é o espaço onde tudo acontece, né? Onde se coletam as águas, onde ocorre o escoamento, né? Todos nós vivemos em cima de uma bacia hidrográfica. Então, as alterações antrópicas, as modificações que o homem causa, como, por exemplo, a impermeabilização exagerada, né, acaba por aumentando o volume de água que escoa, né, e vai afetar, né, certamente afeta as pessoas que residem próximo aos rios e próximo aos cursos d'água, né? Então, é claro, o grande desafio para a engenharia, para o desenvolvimento, especialmente a engenharia das águas, né, é entrar num acordo com a natureza, não é? Porque, é claro, o crescimento das populações, isso é inexorável, né? Quer dizer, sempre vamos ter a concentração das pessoas nas cidades, a urbanização também é um fenômeno inexorável, né? Então, nós temos que saber fazer isso com inteligência, né? E com respeito aos mecanismos que a natureza criou, né? Não sei se foi claro, mas... Não, sim, eu acho que você foi claro. Na verdade, essa necessidade de ocupação da área urbana levou a gente a impermeabilizar determinados lugares que naturalmente deveriam ser absorvedores de água, né? Eu entendo que quando a gente impermeabiliza, a gente desloca um grande volume de água para um único lugar, né? E aí que a gente causa o efeito.
Como é que tecnicamente isso ocorre, Luiz? Se a gente não tivesse impermeabilizado, a água ela seria absorvida de maneira mais gradual no caminho dela? É isso que nós estamos errando? É isso que nós estamos provocando? Sim, é claro que depende do tipo de solo, né? Se você tiver um terreno, já existem territórios que são naturalmente impermeáveis, né? Então, você impermeabilizar uma coisa que já é impermeável não tem grande efeito. Mas a maior parte dos solos são permeáveis, né? E eles têm essa capacidade de absorver, né, uma parte das águas das chuvas. Outra coisa importante é a vegetação, né? Porque a vegetação tem um papel de amortecimento muito grande, né? Pra você ter uma ideia, teve, acho que há 2 anos atrás, eu vi no jornal, caíram em São Paulo cerca de 600 árvores, tá? 600 árvores caíram nas chuvas por causa de vento, porque são mal cuidadas, não sofrem a devida manutenção, né? Essas 600 árvores, se você fizer uma conta, equivale a um reservatório entendeu? Uhum. Então, se a prefeitura fizesse a devida manutenção na vegetação urbana, ela deixaria de construir um piscinão, né? Por ano, talvez, né? Então, a natureza, no seu equilíbrio, né, ela tem cada parte tem a sua função, né? Então, a vegetação, o solo, as depressões naturais do solo, tudo isso contribui para acumular. Agora, a solução não é deixar de construir cidades, né? Senão onde é que nós vamos morar? Entendeu? Essa não tem jeito, né? Nós todos aqui estamos numa cidade, né? Então, a questão é como eu consigo mitigar, né, o impacto causado pela urbanização, né? Tá certo? E aí que vem o grande desenvolvimento da tecnologia de manejo de águas pluviais. Inclusive, esse termo drenagem, né, não deveria mais ser usado, né, porque drenagem significa você pegar a água num lugar e levar para outro, transportar, afastar a água, né? Esse conceito está superado, não dá mais para fazer isso. Até o século XIX, assim que se fazia drenagem, né? A água era um mal para a cidade, né? Até por causa das doenças, etc. e tal, né? Então, surgiu as canalizações, as galerias, etc. Hoje não tem mais para onde você afastar, porque naquela época 20% da população vivia em cidades. Hoje é quase 90%. Então, se eu tiro de um lugar, eu vou empurrar para o meu vizinho, entendeu? Né? Esse conceito é insustentável nos dias de hoje. Você tem que fazer a água ser absorvida aonde ela cai, né? Esse seria o ponto ideal. Qual que é tecnicamente, Luiz, quais são as diferenças entre estas duas técnicas? A que afasta a água e a que é absorvida no lugar onde ela ocorra. Como é que você tecnicamente usa estas ferramentas, digamos assim? Tá, tecnicamente, usando um termo técnico, né, o afastar a água, a gente chama assim, a gente aumenta a condutividade hidráulica, ou seja, você aumenta a capacidade de canais, de rios. Um rio natural, ele tem meandros, ele tem as margens cheias de vegetação, ele oferece um atrito, né, uma resistência ao escoamento da água. Na hora que você canaliza, pega aquele talude do rio, aquela parede do rio e concreta, você aumenta muito a capacidade de transporte, tá certo? Então, essa é a técnica que era a mais usada até um século e meio atrás, digamos assim, né?
você canaliza, você constrói galerias, etc., e aumenta, então, a condutividade hidráulica. Modernamente, mais recentemente, surgiu o conceito da invariância hidráulica. O nome é chique, né? Significa o seguinte, você constrói dispositivos que não deixam variar a vazão, que segura a água no seu lugar, que retém essa água, né? Favorecendo tanto a infiltração do solo, não é? Tá certo? Favorecendo a evaporação e reduzindo a velocidade de escoamento, tá? Ou seja, de uma forma artificial, uma intervenção tecnológica, você tenta reproduzir o ciclo hidrológico natural, compreende? Você tenta voltar ao que a natureza já tinha feito perfeitamente. Copiar a natureza, que é o que é sustentável de fato, né? Entendeu? Então, essas técnicas que para nós, para o Brasil ainda é uma coisa que eu fico um pouco assim, vamos dizer assim, surpreso ou indignado, né? Eu diria indignado, que no Brasil é pouco usado, pouco compreendido ainda, embora muitos colegas, muitos especialistas tenham estudado profundamente essa tecnologia, né? Infelizmente, hoje, quando o prefeito quer resolver um problema de inundação na sua cidade, ele quer construir quer canalizar, quer concretar as paredes de um canal, ele quer fazer uma galeria, entendeu? Mas existem à disposição, né, tecnologias muito mais avançadas, né? Se você vê fora do Brasil, muitos países já são tecnologias correntes, né? Não se cogita mais ficar canalizando as coisas, né? No caso, você se refere a jardins de chuva, pavimentos permeáveis, esse tipo de técnica? Exato, que hoje eles recebem um nome genérico de SBN, Soluções Baseadas na Natureza, tá? Entendeu? Que, justamente, por exemplo, o jardim de chuva, todas essas técnicas, jardim de chuva, vala de infiltração, poço de infiltração, telhado verde, elas têm o mesmo princípio, né? Que é procurar reter uma parte dessa água, se possível infiltrar no subsolo, tá? É isso, né? Com algumas vantagens. Você contribui para aumentar o verde, né? Revegetar a área urbana, melhora as condições climáticas, reduz ilhas de calor, não é? Tá certo? Então, tem uma série de outras vantagens, além de ajudar a controlar o excesso de escoamento de água de chuva pelas ruas e, enfim, pela cidade, né? Agora, Orsini, para o poder público adotar essa solução, que é uma solução quase de acupuntura urbana, usando uma expressão do nosso recém-falecido Jaime Lerner, né? Sim. Por que os municípios são reativos a esse tipo de solução, Luiz? Olha, tem uma série de questões aí, sabe? Isso é uma coisa... tem vários motivos, né? Primeiro que a gente tem uma política de drenagem, o setor da drenagem urbana, que tem o nome completo, é Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, né, segundo a nossa lei brasileira, né? Ela não é encarada, em geral, como uma prestação de serviços públicos. Assim como é o esgoto sanitário, distribuição de água, coleta de lixo, distribuição de energia, de gás, essa coisa toda, né? Internet e tal. A drenagem ela é vista como um ônus para cidades, não é? Uma coisa que incomoda, uma coisa que, sabe? Então, o que a gente vê é uma política reativa ao desastre. Então, é comum
você vê. E até, ultimamente, que foi citado aqui, o Afonso citou, esses eventos gravíssimos que tivemos aí no verão, em São Paulo e muitas outras cidades. Eu estou trabalhando no Espírito Santo. Tem sido uma tragédia o que tem sofrido a região metropolitana de Vitória, não é? Nos últimos anos, né? Então, o serviço público acaba tendo uma atitude reativa. E eu vejo na imprensa hoje, inclusive, inundou porque choveu naquele dia 20% do esperado no mês. Inundou porque foi uma chuva. Entendeu? Então, vamos dizer assim, entre aspas, a culpa não é da gestão pública, a culpa é do clima, é da natureza. É uma inversão de valores. Você está entendendo? Então, a população acaba ficando assim, puxa vida, a culpa é da chuva, do aquecimento global, não sei o quê, não sei o quê. Não é? Quando muita coisa poderia e deveria ser feita pelo poder público. Se a drenagem urbana fosse encarada como uma prestação de serviços, como é qualquer outra infraestrutura da cidade. Entendeu? Eu não sei se eu fugi da sua pergunta, mas acho que eu fugi. Não, eu acho que a gente tá dentro, né? Quando você diz que, na verdade, a prefeitura ou o poder público quer se ver livre do problema, a forma mais rápida de fazer isso é transferir o problema talvez para a cidade que está mais abaixo dele, né? E com isso você ou transferir o problema para uma região da cidade menos privilegiada e que tem menor poder de reclamar, né? Então você tira no caso de São Paulo, você tira de Higienópolis, você tira dos Jardins, você tira dos lugares e joga para as periferias, né? Onde o problema estoura com uma violência muito maior, né? Então eu acho que outra coisa que me parece, eu não sei se é o caso também dessas técnicas, é que o poder público não tem qualificação. Provavelmente o técnico que está lá numa pequena prefeitura, ele poderia optar a fazer uma reforma das suas calçadas, em usar um pavimento permeável, porém ele desconhece. E aí ele usa um pavimento que impermeabiliza a calçada. Será que a gente também não teria que fazer chegar informação de qualidade para o gestor público? Sem dúvida, é muito importante. Se o gestor público perceber, né, de todas as vantagens que essa abordagem, que eu não vou nem chamar de nova abordagem, tá? Porque ela já é bem velha, que aqui para nós é nova, tá? Que esse tipo de abordagem, ela traz não só o benefício da redução dos riscos de inundações, de alagamentos, de enxurradas, mas também um benefício ambiental que fica evidente, tá? E isso dá votos, para ser franco, entendeu? Você tiver uma cidade mais verde, menos quente, né? Mais agradável de viver, né? Com menos inundação, sabe? Isso tudo a população percebe bem isso, tá? Tem uma percepção muito forte. Né? Ele passa. O que acontece, que eu sinto assim, da minha experiência, eu acho que tem cidades mais avançadas, tá? Menos avançadas, eu estou falando assim, eu não gosto de generalizar, eu acho que existem iniciativas muito interessantes, mesmo aqui em São Paulo, que é uma cidade gigantesca, é uma grande metrópole, cheia de problemas, tem algumas iniciativas que já foram tomadas, por exemplo, é proibido fechar rio, né? Depois que fecharam mais da metade dos rios, fazendo essas grandes avenidas de fundo de vale, já de alguns anos para cá, não é permitido mais fazer esse tipo de coisa. O rio tem que ficar aberto, tá certo? Entendeu? Tem algumas iniciativas isoladas, de alguns jardins de chuva, alguma coisa assim, mas ainda não é uma ação planejada, que faz parte realmente do planejamento urbano da cidade. Tá? Talvez a gente possa dar embora o Código de Obras novo, ele já prevê algumas medidas compensatórias nos grandes empreendimentos, isso também é uma evolução, né? Mas ainda você não tem uma ação planejada, né? Tem um subprefeito aqui da cidade, ele me chamou, teve uma grande inundação aqui, uma dessas que ocorre, sei lá, me chamou para conversar, não, pô, eu ouvi dizer que você entende um pouco disso aí, o que você acha que eu devo fazer, não sei o quê, eu falei, olha,
essa sua inundação foi causada pelo Rio Pinheiros, né? Você não vai, como subprefeito, você só pode reclamar, achar ruim, né? Procurar tomar satisfação do Estado, que é quem opera o Rio Pinheiros, etc. Mas como subprefeito, você pode começar a fazer um negócio legal. Você pode começar a fazer uns jardins de chuva, né? Aí expliquei como é que é. Então, o cara achou maravilhoso, achou muito legal, tal, né? Mas aí, na verdade, não aconteceu nada. A pessoa gosta, acha legal, mas isso está difícil de entrar no dia a dia da administração pública, né? As pessoas entrar na cabeça que existem outras formas de tratar esse tipo de problema, não é? Pode explicar o que é um jardim de chuva? Porque talvez as pessoas não saibam precisamente o que define um jardim de chuva, Cine? O nome já diz tudo, né? Sim. Mas o que se faz? Por exemplo, e tem alguns aqui em São Paulo, inclusive, lá no Largo da Batata, foi feito. Você passa na frente, você nem percebe que aquilo é uma obra de drenagem, tá? Então, é um canteiro numa avenida, tá? Para onde se dirige as águas captadas pelas sarjetas das ruas, em vez de entrar numa boca de lobo, de ir lá para uma galeria e da galeria para o rio, né? Essa água é captada e é jogada num jardim, tá certo? Esse jardim ele tem uma sofisticação tecnológica, não é simplesmente você plantar um jardim e jogar água dentro, não. Ele tem que ser projetado para que cumpra essa função de sistema de drenagem. Então, ele é feito de tal forma que ele facilita que essa água que entra nesse jardim, ele facilita a penetração da água no subsolo, a absorção pelo subsolo. Então, ele tem camadas de materiais controlados, né, que promovem essa absorção, né, e levam ao subsolo. Então, isso é uma coisa, né? Depois, a vegetação que nele é plantada também são espécies escolhidas, tá? De preferência espécies locais que possam conviver bem com esse regime de úmido e seco, né? E são muitas. Nós temos no Brasil uma fartura gigantesca desse tipo de planta, né? Entendeu? Então, basicamente, você faz uma escavação, troca o solo. Nesse solo, você coloca diversas camadas que vão ajudar a absorver essa água, tá certo? E sobre isso tudo, você planta esse jardim, né? Com essas espécies que compatíveis com essa situação, né? Então, o que acontece? Se eu fizer um programa de jardins de chuva, isso pode ser feito numa pracinha, pode ser feito no passeio, junto ao passeio de uma rua pavimentada, pode ser feito no canteiro central, né? Chegamos a propor aqui na 23 de maio, que tem canteiros centrais enormes, de captar a água que desce pela avenida, não para galerias, mas para um jardim de chuva central. Até fizeram, embaixo de um viaduto lá, fizeram um pequeno, né? Mas se você fizer tudo muito pequenininho, também não adianta. Sim, você precisa ter escala, né? Tem que expandir a coisa. Você tem que ter escala, eu suponho. Então, é um negócio que fica bonito, que fica eficiente, comprovado. E tem ainda uma grande vantagem sobre o sistema tradicional, porque ele ajuda a purificação da água. Eu ia perguntar isso para você, Luiz. Essa situação toda que a gente enfrenta, de enchentes, etc., e desse deslocamento da água, e, enfim, todo esse caos urbano, a gente não está também estragando a qualidade do lençol freático, da água subterrânea? Bom, está estragando porque deixa de infiltrar, né? Tá certo? Na água subterrânea. Então, existe um rebaixamento da água, porque ele não é alimentada. E a água subterrânea, ela se movimenta, né? Desde o ponto onde a água da chuva penetra no solo até o corpo d'água, né? Tá certo? E nesse movimento,
ela passa por uma purificação, uma filtração, uma série de fenômenos físico-químicos, biológicos, ela chega com uma qualidade bem melhor, né? Então, claro, a impermeabilização, ela tende a reduzir o nível do lençol, tá certo? Por outro lado, a gente está falando de qualidade da água, me vem à cabeça a questão da saúde mesmo, né? Em que medida essas questões do manejo da água, da chuva e das enchentes implica em saúde pública? Que ligação? Parece que tem uma ligação óbvia, né, entre essas duas coisas. Mas existe mesmo essa ligação? Olha, essa pergunta é muito boa, né? Porque eu comecei no início dizendo que a drenagem urbana surgiu com as grandes pestes, as epidemias de cólera e outras doenças de veiculação hídrica, né? E que então a água na cidade foi considerada um mal, que teria que ser afastada de qualquer forma, tá? O que na época tinha lógica. Como nós não temos mais para onde afastar, né? E pelo contrário, nós temos uma crise hídrica, como bem começou o Afonso, né? Entendeu? Nós temos que manter as cidades, a água dentro das cidades. Tá? Sempre se questiona essa questão da saúde pública, né? Para isso, primeiro, eu citei o Jardim de Chuva. O Jardim de Chuva, ele é feito, ele é projetado de forma a ter um microecossistema, tá certo? Esse próprio microecossistema, ele controla eventuais pragas que possam surgir, né? A gente tem que evitar de que a água tenha um tempo de detenção parada, né? Muito alto, que isso pode ajudar a reprodução de mosquitos, da dengue, essa coisa toda, tá? Entendeu? E para isso que estamos aqui nós engenheiros, para não deixar acontecer isso. Na hora que você tem que conviver com a água na cidade, não quer dizer o seguinte, eu vou deixar a cidade cheia de poça d'água, cheia de mosquito. Não, ao contrário, né? Você tem que usar uma série de outras técnicas, tá? Em prol da saúde pública, que seja um ambiente saudável. E isso é perfeitamente possível, né? Tanto é que isso é feito nas grandes cidades do mundo. Nova York tem um programa imenso de jardins de chuva. E olha que Nova York, se você olhar, é uma cidade, sei lá, com uma urbanização mais densa que São Paulo, né? E, no entanto, eles estão achando espaço, né, para um programa desses. Espetacular. E outras cidades da Europa que têm trabalhado muito bem com isso, né? Então, quer dizer, há jeito, tem como fazer, né? E todo o benefício que você tem ao ter um ambiente urbano com mais vegetação, com mais oxigênio, com mais sombra, com mais umidade, né? Tudo isso também contribui para uma vida mais saudável. Sim, né? A biofilia, né? A biofilia. Nós aprendemos no nosso último encontro aqui, falando de Well Certification, a importância da biofilia. E no ano passado, a gente fez um BW Talk com o Benedito Abudi, e ele também lembrou muito a importância. Ele é um estudioso. Você respondeu aqui o Renato Tedesco, que está perguntando em que país a gente tem maiores avanços nessa questão do manejo da água pluvial, né? Você citou Nova York, algum case específico, algum lugar que você possa dizer assim, olha, ali a gente tem uma boa referência, fora essa que você trouxe de Nova York? Olha, são muitos países, você leu o meu currículo aí, eu tive muito contato até com a Itália, né, num programa num acordo internacional, assim, bilateral, que foi assinado entre o Brasil e Itália. Trabalhei, isso foi na década, foi 2007, por aí, não é? Entendeu? Tive a oportunidade de visitar várias instalações, eu acho que lá eles têm grandes exemplos, não é? Por exemplo, as wetlands construídas, não é? Que são também um tipo de solução baseada na natureza muito importante,
não é? Entendeu? A cidade de Milão passou por uma grande revolução nesse aspecto de recuperação ambiental, que olha que é uma cidade grande, muito densa de ocupação. O primeiro sistema de saneamento lá foi feito pelo Leonardo da Vinci, hein? Para você ter uma ideia, né? Então, tem muitos exemplos, tem muito material na internet, né, que você pode pesquisar. É só escrever SBN, Soluções Baseadas na Natureza, vai ter muitas referências, muitas cidades no Oriente, na Coreia, Singapura, no Japão, na China. A China tem parques... Outro dia eu estava vendo umas imagens impressionantes de parques urbanos implantados na China para controle de escoamento pluvial, controle de qualidade de água, né? Entendeu? Então, assim, o mundo inteiro tem isso, né? No Brasil, infelizmente, temos poucos exemplos, tá certo? Alguns parques lineares, agora eu estava vendo hoje de manhã uma briga que tem um parque linear na Zona Leste que estão querendo fazer um metrô em cima do parque. Entendeu? Sabe? Vamos piorar o que já não está legal. Sabe, quer dizer, é um absurdo. Me desculpa, olha, você olha aquele negócio que tem lá no Água Espraiada, eu sei que tem muita gente que não é de São Paulo, mas ali, esse é um córrego urbano aqui de São Paulo, né? Que por muitos anos ele estava lá, natural, né? E a cidade crescendo em volta. Aí a prefeitura, na década de 80, 90, fez um projeto que era um grande parque, o primeiro grande parque linear para proteger esse córrego, né? Afastando o sistema viário, né, para o canto do parque, ali haveria um grande parque. Eu vi o projeto, era uma coisa maravilhosa, e com soluções para as habitações irregulares da região, tudo muito bem feito. Isso deu origem ao chamado Operação Urbana, que até hoje existe, né? Entendeu? Isso seria financiado por esse sistema da Operação Urbana, né? Isso foi abandonado. Resolveram fazer uma avenida, estão 7 faixas de cada lado. O córrego ficou com um espacinho assim. Para compensar a estreiteza fizeram um baita de um piscinão horrível, todo concretado, um grande reservatório na entrada. E agora, para piorar, resolveram botar um metrô em cima lá. Não sei se vocês... É um aéreo, né? E esse piscinão, que é um reservatório de águas pluviais, sobre ele está sendo feita toda a parte de oficina, de garagem, de manobra, sei lá o quê, entendeu? Quer dizer, uma falta de visão urbanística absurda, entendeu? Né? Quer dizer, um bem que a cidade tinha foi perdido. E o pior, o pessoal não conseguiu, começaram a fazer essa obra, está lá abandonada. Então, hoje você não tem nem o rio, você não tem o córrego, não tem a obra. Não tem o metrô, não tem nada. É verdade. Então, assim, o planejamento urbano, por exemplo, você vai fazer um metrô, é essencial para uma cidade grande, lógico, né? Mas, poxa, isso tem que ser feito, sabe, de uma forma integrada com outras questões urbanas, como a água, por exemplo. Não adianta você ter metrô e não conseguir chegar no metrô porque inundou tudo, entendeu? Orsini, indo nessa linha do que a gente está fazendo nas nossas cidades, você deu um exemplo de algum tempo atrás. O Carlos Pimenta nos pergunta aqui sobre os projetos atuais. Ele lança aqui uma batata quente, ele pede a sua opinião sobre a obra que foi feita no Vale do Anhangabaú. Como é que você avalia aquela obra no Anhangabaú? Ele está se referindo a que obra do Anhangabaú? Sim, esse novo. Bom, isso é uma obra de urbanística e tal, não tem a ver com drenagem em si, né? Embora ela é um parque com águas, com aquelas coisas todas. Mas ela é calçamento puro, né? Exatamente. Isso contribui para piorar a situação, né? Nós precisamos, como eu vinha falando nisso, mais verde. O Anhangabaú é uma questão muito
ela é muito importante para a cidade de São Paulo, porque é o centro da cidade, é onde praticamente nasceu a cidade, não é? E nas primeiras... aquilo ali era um monte de chácara e não sei o quê. Na primeira grande intervenção urbanística, foi feito um grande parque, com uma avenida no meio, não é? Depois resolveu-se que o trânsito devia passar por baixo, num túnel, e por cima teria um espaço aberto para a população e tal. E o primeiro projeto tinha bastante verde, etc, etc. Agora, aquilo passou muito tempo, precisava ser reformado mesmo, e aí bolaram esse negócio que é uma grande área impermeabilizada, a vegetação foi jogada para o lado, tá? Então, hoje você vê, eles falam que não tiraram nenhuma árvore, eles apenas remanejaram. Até pode ser que seja a mesma quantidade de árvore, mas só que ficou tudo exprimido. E ficou aquele grande pátio de cimento. Árido. Árido, entendeu? Agora, o grande problema do Engabaú são as inundações que acontecem naquele túnel que está ali embaixo, na Praça da Bandeira, entendeu? Tá certo? Ali inunda de 4 a 10 vezes por ano, em média. Sim. É um caos total. Caos total ali. O trânsito para, a cidade para, as pessoas perdem horas presas na condução. É uma agressão ao cidadão paulistano. Tá? Entendeu? Já participei de vários estudos de solução. Existe solução para aquilo. Tá? Então, era melhor você investir na solução de um problema que é histórico, que traria um conforto, uma segurança muito maior para a população de São Paulo, né, do que fazer esse paisagismo que é, no mínimo, polêmico. Tá? Entendeu? Tem problemas estruturais. Por exemplo, a degradação imobiliária da Avenida 9 de Julho, Praça da Bandeira e em torno, que tem prédios belíssimos, antigos. Eu entrei num deles ali, gigantesco, né, que tem até, sabe, tem toda uma decoração no teto, tem afrescos, tem cristais, entendeu? Tudo abandonado, né? Não vale mais nada aquilo, porque inunda 10 vezes por ano. Sim, entendeu? A inundação ela é um elemento que realmente desvaloriza completamente. Sabe, então primeiro vamos resolver o problema de base. E não inunda lá, não é por causa da chuva, pelo amor de Deus. Não é porque choveu muito. Não inunda lá porque ninguém foi lá e consertou a drenagem ali, entendeu? Sabe? Compreende? Agora, Luiz, você acha que colabora se a gente, no nosso pequeno nível do cidadão, colaborar nos dois sentidos? No primeiro sentido, se eu puder, por exemplo, ao invés de fazer um pavimento impermeável, usar uma solução na minha garagem permeável, e se eu também deixar de jogar coisas na rede de drenagem, porque eu sei que você é um colecionador de imagens inusitadas, onde tem até carro jogado em córrego. Como é que você vê essa questão da conscientização? Eu queria até já convidar o Afonso aqui para entrar no nosso bate-papo, mas eu queria que você respondesse como é que você vê essa questão da atitude das pessoas com relação a serem provocadoras do problema e que também podem ser solucionadoras do problema. Não, sem dúvida, a população tem um papel importantíssimo. A questão do lixo que você falou é muito séria, né? Se o cara está andando na Avenida Paulista, ele joga uma bituca no chão, essa bituca vai, dependendo do lado da Paulista que está, ou vai para o Rio Tietê ou vai para o Rio Pinheiros, entendeu? Né? Desculpa eu ficar falando de São Paulo, né? Mas é que eu acho que isso Sim, nós somos paulistanos e para nós Mas isso acontece no país inteiro, né? Quer dizer, é uma atitude, essa falta de consciência de que tudo que está na superfície com a chuva vai parar no rio e vai trazer um prejuízo para si mesmo, né? Pela poluição, pela escassez hídrica, quer dizer, enfim, isso é muito importante, né? Com relação, eu observo mesmo que o cidadão
tem tem muitas casas aqui próximo de onde eu moro e casas bonitas e tal, e muita gente pavimenta todo o quintal, quer dizer, não sobra nadinha de verde, né? Entendeu? Agora, isso tem a atitude do cidadão, mas também tem a atitude do poder público, porque um dia eu estava ouvindo uma pessoa falando sobre esse assunto no rádio. Ela falou: olha, não basta não jogar o lixo, mas tem que o poder público não pode deixar jogar, entendeu? Multa. Tem que ter uma ação, né? Tem que ter um processo de educação, claro, né? Um envolvimento da sociedade nessas questões, né? Tá certo? E não deixar, né? Você vê aí esse caso do Covid, né? A gente tem que usar máscara, a gente tem que obedecer o distanciamento social, não é para ficar saindo, sabe? Nós estávamos falando sobre isso antes de começar essa live, né? Entendeu? Agora, o governo, o Estado tem por obrigação, né, fazer cumprir as coisas, né? Entendeu? Aqui, você anda aqui na rua, tá cheio de gente andando sem máscara, sem se preocupar com o próximo, né? Mas você não vê ninguém fiscalizando, ninguém. O cara foi multar o outro lá em Santos, né? O guarda municipal, né? E levou uma rabeira, sabe? Entendeu? Então, quer dizer, eu acho que aí falta um pouco de uma ação mais positiva para o bem de toda a sociedade, né? Para que o cidadão se conscientize, para que ele perceba que o cinto de segurança salva vidas, foi preciso ter uma lei dura, com multa pesada, etc, etc, né? Para que o cidadão perceba que a deposição de lixo de uma forma inadequada, né, vai trazer um prejuízo grave para ele próprio, é preciso ter um trabalho sério que venha do poder público, né? E a gente não vê isso acontecer, infelizmente. Na Europa, né, Luiz, o Rio, ele é uma entidade, ele é uma entidade jurídica. É como se você faz um mal a um rio, é como se você fizesse um mal a um ser humano. Você é punido legalmente. A gente está longe disso, né, Afonso? Mas precisamos, como o Luiz falou, começar a achar punições. Nós temos a lei dos crimes ambientais. Sim. Entendeu? E é pouco usada. Nós temos instrumento jurídico. Nós somos coniventes, né? É como a gente falou há pouco, a gente é conivente e acha que existe lado de fora. O Afonso costuma lembrar isso nas nossas reuniões de BW, dizendo que não tem lado de fora, né? No caso do planeta. Não tem. A gente ainda não consegue levar nossos filhos para outro planeta. Como é que é isso, Afonso? Pois é, na verdade, esse processo é um processo evolutivo, né? Eu acho que a gente passou, né? A gente vem no tempo e vem buscando soluções, e as soluções, muitas vezes, de engenharia, não consideravam a parte urbanística, a parte da drenagem, né? Calculava lá o volume de água que tinha que passar e vamos que vamos, né? Esse que foi a realidade durante muito tempo. Mas você vê que hoje a gente está aqui conversando sobre esse assunto, mas esse assunto está na população também, né? Uma cultura evoluindo aí nesse processo e, com certeza, trabalhando também os nossos políticos, né? Os nossos dirigentes aí, né? Isso, ou seja, o cabedal de leis que tem hoje aí, as informações que estão aí disponíveis, né? Essa estruturação toda acontece com a consciência do povo, né? Ou seja, dos políticos, do povo. Então, eu percebo que existe aí uma evolução muito positiva. O que acontece é que o estrago feito está muito grande, né? Então, para conseguir consertar isso tudo, leva tempo, porque você canaliza um rio, o córrego do Sapateiro aí. Como é que você vai descanalizar um córrego desse agora aí, entendeu? Está todo estruturado por cima. Então, ou seja, as enchentes continuam acontecendo, até conseguir melhorar isso, né? Você vê a despoluição do Pinheiros que está sendo trabalhada aí, há quanto tempo está sendo trabalhada? A do Tietê, e demora, e não consegue, porque ou seja,
as canalizações, as ocupações irregulares também são mais rápidas do que o conserto das áreas, né? Que a evolução, o tratamento correto das áreas. Então, isso leva tempo, entendeu? Mas existe hoje, o que eu fico mais otimista é que tem uma consciência em cima disso hoje, né? Existe uma consciência do público, existe uma consciência aí dos dirigentes também aí, que muitas vezes até porque são cobrados pelo público, né? Pelas instituições, por esses movimentos, né? Nós mesmos estamos aqui no movimento BW cobrando, trazendo informações para cá, mostrando o que está errado, mostrando o que está certo, como é que deve ser melhorado, e mais do que isso, promovendo as boas ações, né? Esse é o nosso objetivo aqui também, promover as boas ações para trazer de exemplo, né? Não adianta a gente ficar com uma ótima ideia ou um ótimo projeto engavetado ou na cabeça de poucas pessoas, né? Quanto mais a gente divulgar isso, mais a gente vai conseguir levar essa informação e vai conseguir melhorar o nosso universo, né? O nosso habitat. Então, eu fico, por um lado, triste porque a gente chegou, né, no estágio que chegamos aqui, mas eu tenho certeza que a gente está no caminho certo para poder melhorar. Precisamos, na verdade, aumentar a velocidade de melhora, né? Eu acho que ainda falta muito para melhorar aí, sabe? Senão acho que a gente precisa correr bastante para ver se a gente diminui o atraso que nós fizemos aí, entendeu? Mas existe solução para tudo, tem solução, entendeu? Vamos aí, eu acho que esse é o caminho certo aí. Eu acho que, de fato, a gente precisa acelerar o processo porque a criticidade onde a gente está chegando é muito grande, né? Se a gente considerar que talvez a gente viva a iminência de um aumento nos regimes de chuva em função de aquecimento global, etc., talvez a gente tenha essa situação caótica apertando ainda mais o cerco para nós, né? Orsini, como é que você enxerga? Claro, você não tem uma bola de cristal, mas qual é a tua sensibilidade com relação ao futuro dessa questão das águas pluviais? Você acha que a gente vai conseguir chegar em uma cidade mais amistosa do ponto de vista ambiental, com mais verde? Ou você acha que o nosso futuro é um futuro de mais concreto e do homem mais afastado na cidade do meio ambiente? Como é que é a tua visão de futuro? Não, essa questão do mais concreto, mas isso não tem mais possibilidade, né? Isso é uma coisa completamente superada. Quem ainda pensa dessa forma está fora do tempo, né? Tá certo? O futuro é a gente procurar, da melhor forma possível, com o nosso conhecimento, recompor o estrago que foi feito, né? Em relação à natureza, claro. Sim, nós estamos percebendo cada vez mais a importância, né, como dizia no ano 1200, São Francisco de Assis, né, da nossa casa-mãe, né? Entendeu? Da nossa mãe terra, né? Ele chamava a terra de nossa mãe e irmã, né? Quer dizer, isso lá em 1200, né? Nós já estamos no 2021 e será que não aprendemos nada nesse tempo todo, né? Então, quer dizer, o caminho é esse. Eu vejo com otimismo. Eu acho que que demoram, as coisas demoram a acontecer, né? Parece que demora um pouco para cair a ficha. Preciso muito desastre, muita coisa, para as pessoas começarem a perceber que tudo isso poderia ser resolvido com antecedência, com planejamento, né? Então, existe tecnologia, existem pessoas preocupadas com isso tudo, né? O que eu acho que é importante hoje é o poder público trabalhar realmente com ações planejadas, né? Não adianta você fazer coisas assim soltas só para... E isso é possível. E custa muito barato você planejar. O que custa caro é você fazer a coisa errada e depois tentar reverter. Não é? Entendeu? É muito barato. Você contrata especialistas, técnicos e tal, paga lá aquelas horas, e custa sempre muito menos do que uma obra pronta. Né? E você tem aí um caminho, né? Você consegue planejar isso tudo de uma forma estruturada, sustentável financeiramente, entendeu? Isso é possível.
fazer, né? Então, eu vejo com otimismo. Eu acho que esse é um caminho que, aos poucos, está sendo absorvido. Tanto que estamos aqui discutindo isso. Sim, sim, com muitas adesões e com resultados muito tangíveis, né? Muito bem, nós estamos chegando ao fim do nosso BW Talks hoje, com a presença do Orsini. Eu quero agradecer imensamente a sua colaboração e tenho certeza que esse tema permite desdobramentos e permite outros papos, outras conversas que certamente a gente vai poder armar no futuro. Quero lembrar para todo mundo que na nossa agenda lá no bwexpo.com.br tem todos os eventos que estão planejados para as próximas semanas, e a semana que vem nós vamos estar conversando sobre energia fotovoltaica. Vai ser um papo muito legal, vai ser um BW Works, com a ideia bem prática, bem operacional de como é que isso se produz, como é que a gente usa, como é que a gente pode investir, como é que a gente pode tirar proveitos ambientais e financeiros da energia fotovoltaica. Então, eu quero deixar um abraço imenso para todo mundo. Eu vou passar a bola para o Orsini fazer a sua despedida, e aí eu passo para o Afonso encerrar o nosso encontro de hoje, deixando um abraço imenso para todo mundo e desejando muita saúde, que todos fiquem bem. Orsini, como é que você gostaria de encerrar essa nossa conversa aqui? Que mensagem você deixa para o nosso movimento BW, que é composto por muitas pessoas que, como nós, estão empenhadas em, como você bem lembrou, em ajudar a Mãe Terra, né, a que ela prossiga firme e forte nos sustentando a todos. Não, é verdade, é essencial. Eu quero parabenizar o movimento BW por esse tipo de iniciativa, que é cada vez mais importante, não é? Eu acho que hoje temos já uma consciência, aos poucos, crescente, de que a sustentabilidade é fundamental para, se você quiser se desenvolver economicamente, crescer, aumentar a própria riqueza do mundo. Quer dizer, hoje já temos consciência de muita gente da população, de empresários, de alguns políticos também, né? Então, acho que esse movimento vem crescendo, né? A gente percebe isso, né? Então, é isso. Eu acho que a minha mensagem é: vamos em frente, né? Acho que continuar lutando, estou à disposição do que precisar. Agradeço muito essa oportunidade. Espero que não tenha cansado aí o pessoal que assistiu, né? Muito pelo contrário, muito instrutivo. Tá bom, muito obrigado. Cine. Afonso, passo para você concluir essa nossa jornada. Bem, pessoal, eu fiquei muito satisfeito aí com o evento aí, entendeu? Eu acho que trouxe bastante informação para a gente aqui, e esse é o caminho, esse é o nosso objetivo aqui. Portanto, espero que tenham gostado e que tenhamos contribuído para esclarecer as dúvidas de todos, principalmente os moradores das grandes metrópoles. E esse é o objetivo da Sobratema: apoiar, divulgar e repercutir conhecimentos e iniciativas de sucesso, trazendo conteúdo relevante para você, público exigente, engajado e qualificado. Em nome da Sobratema, agradeço muitíssimo você, Orsini, aos nossos associados, patrocinadores e apoiadores, e à nossa equipe, a todos vocês que nos prestigiaram com a sua audiência. Um grande abraço e muito obrigado a todos. Tchau, pessoal. Até semana que vem.